galera, eu sou a Valéria, eu sou a Júlia. Antes de a gente iniciar o nosso bate-papo sobre Lei Geral de Proteção de Dados com os nossos convidados Tainara Rodrigues e Leonardo Albuquerque, fiquem com um recado do governo do estado. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Oi, galera, eu sou a Valéria Cima. E eu sou a Júlia Nascimento. Hoje o episódio é com a gente, o podcast Papo de Justiça, onde a gente fala sobre assuntos do direito sem falar aquelas nossas palavras difíceis. É isso mesmo. E para o encontro de hoje, nós vamos falar sobre um tema que já não é novidade para ninguém, mas que nos levanta muitos questionamentos. Afinal, o que é a LGPD? Então, como a Valéria disse, o episódio de hoje a gente recebeu Leonardo Albuquerque e Tainara Rodrigues para realmente ver se a internet é de fato uma terra sem lei. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Tainara, seja bem-vinda, Leonardo, seja bem-vindo. Então, para a gente iniciar esse nosso papo, eu gostaria de saber de você, Tainara, conta pra gente um pouco sobre como surgiu a Data Guide, né? E um pouco da sua trajetória também, como chegou até aqui. Perfeito. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Tainara, eu sou a fundadora da Data Guide. A Data Guide é uma empresa especializada em soluções para conformidade e segurança de dados, que surgiu justamente pelo contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, e um pouquinho do contexto ali do começo, né, da nossa trajetória. Foi por conta do Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. Então, eu já atendi algumas startups que estavam com a demanda de investir em proteção de dados vindo lá da Europa, né, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E com isso eu entendi que as empresas, esse assunto, né, de fato, ia aumentar, né, a demanda no Brasil e que as empresas estariam aqui desassistidas de profissionais, né, de fato, que conseguissem unir o juridiquês, que está envolvido nesse tipo de legislação, mas também o Técnico 6, né? A parte de segurança da informação, TI, que inevitavelmente está ali atrelado, né, à conformidade de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse foi um pouquinho do começo da nossa empresa. Hoje a gente trabalha com soluções desde terceirização da função de DPO, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje também. Bacana. Até outras soluções de segurança focadas em ajudar empresas a obterem certificações de segurança, que eu diria que é até um passo posterior, né? Aí a demanda de maior confiança, né? As empresas demonstrarem mais confiança ali ao seu consumidor com o seu uso de dados. Então, esse é um pouquinho do começo da Data Guide. Que legal, muito interessante. Léo, você também pode contar um pouco da sua experiência com a LGPD pra gente? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, obrigado, Valéria, Júlia, Tainara. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou advogado. Eu comecei a ter mais contato com a LGPD no final da faculdade, que foi quando eu comecei a pegar para estudar e levar mais a sério. Escrevi o meu TCC em cima dessa área e eu resolvi que eu queria explorar ela um pouco mais a fundo, mas talvez no lugar, como a Tainara mencionou, onde ela nasceu, na Europa. Então, resolvi fazer um mestrado em Londres, onde eu pude estudar tanto proteção de dados quanto propriedade intelectual, que eu sinto que eram duas áreas que eu conseguia conjugar muito bem nos meus estudos. E isso me serviu para aprofundar bastante tanto o meu conhecimento quanto o meu interesse na área. Que bacana. Bom, as pessoas, né, já entenderam que existe uma lei que veio, né, para regular os nossos dados, né, para proteger os nossos dados, mas elas não entenderam ainda quais são as consequências de um compartilhamento de dados. Então, acho interessante para a gente iniciar, né, a nossa conversa, a gente trazer quais são os riscos para aquele titular de dado, né, para a pessoa física que está compartilhando o dado dela numa farmácia, no supermercado. Qual o risco que ela tem estar compartilhando esses dados? Legal. Bom, a gente tem como explorar várias camadas de riscos com essa mesma pergunta. Então, tem riscos de segurança que podem estar envolvidos, riscos de fraude, né, golpes que estão ali envolvidos muitas vezes com simples compartilhamento de dados, o uso indevido também dos seus dados por pessoas que
você, né, não gostaria. Então, farmácia, né? Muito se levanta que sobre o compartilhamento de dados nas farmácias, por exemplo, da possibilidade de operadoras de saúde, seguradoras estarem recebendo esses dados, por exemplo, para finalidades que muitas vezes você não está ali esperando quando você dá o seu CPF para um desconto, né? Então, são algumas das implicações ali de simplesmente compartilhar o seu CPF, né? Que o usuário, no dia a dia, muitas vezes não para e reflete a respeito. Então, eu acho que até a questão de um emprego. Você fez um teste numa farmácia, comprou um teste numa farmácia, compartilhou seu CPF, aquela farmácia tem aquele seu dado cadastrado, tem a informação de que você comprou aquele teste. E se essa farmácia compartilhar o seu dado, então, com uma empresa que está contratando e você está na função de ser contratada, né? Está fazendo uma entrevista, enfim, está em um processo seletivo. É bem complicado, né? E usando essa informação que a Valéria nos trouxe sobre, por exemplo, o teste de gravidez, né? Saiu uma decisão recentemente que era a questão de que na LGPD tem um rol do que seria um dado sensível, mas muitas vezes eles também podem mudar conforme a situação. Então, teve uma decisão aqui de Santa Catarina que elencou o estado gravídico como se fosse um dado sensível. Porque era uma coisa que no momento aquela mulher não queria divulgar. E no final a empresa ficou sabendo que ela estava grávida. E no final, aquilo que nunca tinha sido uma discussão, o estado gravídico virou um dado sensível naquele momento. Porque era um dado dela que foi vazado. Agora eu não me recordo realmente o que foi, se eu não estou enganada. Foi laboratório que vazou essa informação. E assim, a gente está exposto demais. Então é justamente isso que a gente quer trazer sobre como que isso é levado em consideração. Acredito que é uma discussão muito complexa também, né? Sim, eu acho que isso tem uma discussão muito interessante sobre isso em relação ao paradoxo da privacidade, que se discute muito, pelo menos na academia, de que as pessoas, ao mesmo tempo que valorizam muito a proteção da sua privacidade, especialmente em plataformas digitais, Facebook, Instagram, esse tipo de coisa, elas também estão muito dispostas a abrir mão dessas proteções muito facilmente por um ganho imediato. Ou, às vezes até em plataformas como o Google, que a gente precisa utilizar para poder ir de um lugar a outro, para receber recomendações instantâneas bem feitas sob medida para a gente acaba abrindo mão de muitas salvaguardas, muitas proteções, ao mesmo tempo que a gente valoriza essas proteções. Então isso, na minha opinião, acaba demonstrando um pouco da insuficiência só da lei de proteção de dados para efetivamente proteger as pessoas e os seus dados. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. A gente tem aqui no artigo 5º da LGPD, né, o que é o conceito de um dado pessoal sensível. Então, o dado pessoal sensível é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dito isso, a gente pode falar que esse rol é taxativo, porque até comentando em relação ao que a Júlia falou, às vezes uma geolocalização pode se tornar um dado sensível, né? Se eu vou muito a um hospital, pode significar alguma coisa. E se você tem um cruzamento de informações, você pode chegar a uma conclusão. Então, vocês acham que esse rol, existe essa discussão de o rol ser taxativo ou não? Como que está a situação? Eu acho que, com certeza, tudo depende muito do contexto. Quando a gente conversa sobre quais informações são armazenadas, quais dados são armazenados, tudo depende de quais são os outros dados que também são armazenados juntos ou que podem ser utilizados em conjunto para identificar uma pessoa. Então, se a gente está falando de um dado isolado, que às vezes pode não ser tão relevante para identificar alguém, esse dado muda de figura quando ele é posto em contexto. Então, sem sombra de dúvida, a gente consegue sim falar sobre a importância do dado, dependendo de como a gente enxerga ele e quais outros dados estão ali atrelados. Até o exemplo que você citou, né? Porque muitas vezes a localização da pessoa, isso não está no rol do que seria um dado sensível. Mas se com base na localização da pessoa, a gente conseguir identificar que todo final de semana ela vai para uma determinada igreja, com isso já se extrai a informação de que ela possui tal religião. Então, isso é um detalhe, né, a ser observado, porque muitas vezes, até no contexto de empresa, a empresa fala, mas eu não coleto dado sensível, mas ela tem uma biometria
que permite o acesso dos funcionários, das pessoas que circulam no prédio, justo na entrada. Ela coleta dado de atestado, por exemplo, de um funcionário. Então, muitas vezes, ainda que o modelo de um negócio não colete diretamente, né, não esteja ali no core da empresa, né, a coleta de dados pessoais sensíveis, ela pode estar extraindo essa informação pela operacionalização ali da sua atividade. Então, e os dados sensíveis, ele tem a complexidade do potencial de dano que ele pode trazer para as pessoas, né? Então, a discriminação é um desses potenciais de dano e justamente por isso que a LGPD, ela traz de uma maneira mais restrita a forma como empresas, instituições devem estar utilizando esse tipo de informação. Porque é até uma confusão que se faz muito, né? Sobre dado financeiro. Dado financeiro é um dado sensível. Pela lei, pelo rol que você acabou de trazer, não, né? Até porque se houver um vazamento de um dado financeiro, né, mudando aquela conta, tu pode trazer um prejuízo financeiro, né, imediato, mas mudando aquela conta, tudo bem, né? Vida que segue. Aqui de uma maneira muito simplista. Sim. Um dado pessoal sensível, não, né? Então, às vezes, uma informação de uma orientação sexual pode gerar danos que em determinado país, né, é até dano de morte, né? As pessoas podem, com sua sexualidade, ter questões de pena de morte, né? Então, é muito complexo isso. O teu dado biométrico vai ser o mesmo pelo resto da sua vida. Então, é por isso que a LGPD, ela enfatiza tanto, né, as restrições, e é por isso que hoje também o entendimento que muitas vezes o vazamento de dados sensíveis, ele nem precisa comprovar um dano, né, para a pessoa ter um ressarcimento diante de alguma situação. Então, é um pouquinho de complementariedade ali da complexidade mesmo desse tipo de dado, né, que está no dia a dia das empresas, das instituições, e muitas vezes não é percebido diretamente. Não tem como a gente mensurar. E complementando o que a gente estava conversando sobre os dados bancários, por exemplo, tem muitas pessoas que não conseguem ter essa dimensão do perigo de vazar agência, conta bancária, porque o que a gente pensa? O máximo que vou fazer é depositar na minha conta. Né? Não vou conseguir tirar dinheiro com isso, se não vazou a senha. Mas isso, como o Leonardo falou, colocado no contexto de uma pessoa mal intencionada ligar. Valéria, eu sou do banco tal, quero confirmar o teu CPF, tenho aqui, a gente pode confirmar. Passa uma credibilidade. Então, a pessoa já está sujeita a cair num golpe. Uma pessoa, de repente, menos instruída, que não consiga ter essa dimensão mesmo. Então, é uma coisa complexa, no sentido exatamente como o Léo conversou com a gente. Do contexto que ele é inserido. Qual que é o perigo que isso pode trazer? Então, como a gente estava falando, a questão da responsabilidade. Como que vocês acham que está sendo a responsabilidade empresarial de que, reformulando, a empresa que guarda justamente esses dados? A empresa que tem um cadastro biométrico, a empresa que tem, enfim, algum dado de atestado. O que vocês acham sobre esse tema? Como que essa responsabilidade está sendo aplicada, ou se realmente não está sendo aplicada? A Tainara vai poder falar sobre isso com mais propriedade, mas eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios de uma organização, que é realmente mapear todos os pontos onde uma fragilidade pode existir e saber exatamente tudo que eles possuem, tanto sobre clientes como funcionários. É uma coisa complicada, porque a empresa precisa ter total ciência de tudo que ela possui para então poder encontrar a melhor forma de proteger esses dados. Mas no dia a dia, às vezes não é muito fácil. A Tainara acabou de dar vários exemplos ótimos de coisas que passam despercebidas abaixo do radar. Sim, e sobre responsabilidade, né, que foi um dos pontos da sua pergunta. O grau, né, de risco daquele dado, o potencial de dano, ele impacta, né, as possíveis responsabilidades. A LGPD hoje traz algumas possíveis sanções, né, para instituições que descumprirem com a LGPD, que tiver um caso ali de vazamento, por exemplo, que envolva dados pessoais. Então, tem a possibilidade de aplicação desde multa mesmo, né? Até, eventualmente, uma advertência. A empresa ela pode ter o bloqueio de uma base de dados, né? Que ela está utilizando ali indevidamente, que ela não está conseguindo resguardar a segurança. Então, tem algumas possibilidades de penalidade e o valor dessa multa, né, por exemplo, ou qual dessas penalidades vão ser definidas,
variam a partir de alguns critérios. Então, o grau do risco, se essa empresa ela teve alguma vantagem, né? Se ela oferiu alguma vantagem com algum incidente que aconteceu, se ela é reincidente ou não, né? Então, a gente já viu no mercado algumas empresas se posicionando, olha, então, uma adequação custa... R$7.000. E a LGPD para implementar tá mais caro, eu vou pela multa, então... Exato. Mas então, vou fazer uma conta que vale a pena eu receber a multa. Bom, reincidência, né? E também a prevenção, o que você fazia para evitar com que aquele pior cenário acontecesse. Conta como se fosse uma atenuante, digamos assim. Exatamente. Legal. Então, é uma das justificativas do porquê não vale a pena esperar o problema acontecer, né? Mais uma das justificativas para estar fazendo alguma coisa referente à lei. E cenário de aplicação, né, que é uma dúvida super comum com relação à lei. A lei já está há 6 anos, né, desde a sua publicação, então há bastante tempo aí. Porém, a gente teve a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados há pouco tempo, né, que efetivamente está responsável por fiscalizar a lei e, naturalmente, aplicar penalidades. Então, a gente tem um histórico aqui. A primeira multa do Brasil foi numa empresa, né, de telemarketing. Isso foi no ano passado. E a gente teve algumas outras advertências registradas para instituições públicas também. Então, esse é o cenário. E muitos processos, né? Processos judiciais ali em prol da LGPD. Para resumir aqui, ao longo desse 1 ano, né, mais ou menos, que a gente tem essa possibilidade de aplicação de penalidade, é um pouquinho do que aconteceu e vem acontecendo a partir da LGPD. Eu acho interessante a gente falar sobre a questão do poder público, né? Que tem uma aplicação diferente, o tratamento é diferente, porque a gente não pode aplicar uma multa, né, ao poder público, porque senão todo mundo responde, né, por uma conduta de um funcionário que está dentro daquele órgão público, que tomou uma medida descabida e, enfim, gerou uma consequência muito grande. Então, para o poder público, a gente tem uma aplicação de uma advertência, já não tem mais a multa, mas como que é tratada essa questão em relação à responsabilização do poder público? Antes de passar para eles, vamos só situar o pessoal que está em casa, que entrou agora no vídeo. Estamos aqui no podcast Papo de Justiça falando sobre LGPD, com os convidados Leonardo Albuquerque e Tainara Rodrigues. Perdão, agora vocês podem responder. Certo. Quer começar? Legal. Bom, o órgão público é um ponto bem delicado quando a gente fala sobre privacidade e proteção de dados, porque só de ler as notícias, né, não é muito difícil chegar a vários casos ali de abusos, né, de também irresponsabilidade com relação ao uso de dados das pessoas, tanto falhas de segurança, uso indevido por colaboradores. Então, temos muitos casos, muitos históricos aí sobre isso. E tem a complexidade a LGPD, um dos grandes motivadores, né, de sua aplicação tem sido a multa, né, as penalidades. E órgão público, né, vamos multar o Estado, tem essa complexidade. Então, na prática, o que está mais acontecendo é a questão de advertência. Então, a gente já teve alguns históricos, tem algumas investigações acontecendo pela NPD em prol de órgão público e algumas já resultaram em advertência. O INSS é um dos casos, né, que teve incidente ali e não reportou, né, por exemplo. Qual seria, então, a consequência dessa advertência? Porque, ainda assim, qual é o efeito prático, né? Eu recebi uma advertência, mas e aí? É só um aviso? Bom, primeiro uma advertência de uma conduta que não pode acontecer, porque isso sim, na esfera administrativa, pode vir a ter responsabilidades, inclusive da gestão, né, daquele órgão público. Então, isso, para citar entre os exemplos, é uma das possibilidades de você estar sendo irresponsável, né, está sendo negligente com o uso dos dados da população e ferindo ali a LGPD. Então, é um dos exemplos. E no órgão público a gente tem também a definição de um DPO. Quem seria o responsável nesse caso? Né? Qual profissional vai atingir, né? Porque, assim, imagino que assumir esse cargo dentro do poder público é muito arriscado, né? Você pode ter um funcionário que você faz a supervisão, esse funcionário faz um vazamento de dados, né, digamos assim, e você acaba respondendo por uma conduta que não é sua. Então, me parece bem perigoso, né, para quem assume essa gestão, digamos assim. É um risco inerente, inclusive, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Sim. Por isso
tem sim alguns cuidados que você pode ter com relação à contratação de colaboradores, né? E a figura do DPO, né? Até para contextualizar o público de casa sobre esse cargo, porque é uma das grandes novidades ali da LGPD, uma função que foi criada no Brasil por conta da LGPD. É um novo perfil de liderança, né? E em todas as empresas a gente vai ter que ter a implementação ali de um DPO. Então, num mundo ideal que respeita super a LGPD, com certeza. Hoje falando do setor privado, toda média e grande empresa é legalmente obrigada a indicar alguém para exercer essa função de encarregado de proteção de dados. E algumas pequenas empresas, elas tiveram recentemente, né, uma flexibilização dessa indicação, sendo um diferencial, mas não uma obrigação. Porém, tem perfis que, de fato, ainda com 5 funcionários, precisam dessa função também. Então, empresas que lidam com dados sensíveis, né, que faturam mais de 4,8 milhões, né, que estão lidando com tecnologias emergentes, tem alguns requisitos que fazem com que, muitas vezes, pequenos negócios também estejam, né, impactados com essa obrigação. Órgão público também precisa indicar uma figura para atuar como encarregado de proteção de dados. E eu faço uma analogia, assim, dessa figura com a função do contador. Porque às vezes fica mais palpável pela contabilidade ser uma função mais antiga, né, na sociedade. Até, né? Exato. Então, o DPO é como se ele fosse o contador dos dados, com todas as aspas, né, para simplificar essa função. Porque o contador, ele tem esse papel, né, de ajudar as empresas a cumprir obrigação fiscal e contábil, e no fim do dia ele é um elo de confiança, né, para quem se interessar saber sobre as finanças da empresa, de que aquela empresa está pagando imposto, está fazendo tudo certinho. O DPO, ele exerce esse papel dentro das empresas no que tange à privacidade, à proteção de dados. Então, ele, em resumo, ele auxilia a empresa a estar de acordo com essas boas práticas e ele quase como se assinasse, assim, falando, olha, eu estou aqui representando e ajudando a fiscalizar que a empresa realmente está seguindo, respeitando os dados, né, dos dados que ela está coletando ali nas atividades dela do dia a dia. Então, é um pouquinho da função aqui de uma maneira simplista. E é um cargo novo, né, uma função nova, então é super natural que tem empresas que nem sabem que tem essa obrigação. E a gente tem outros cargos vinculados ali também, eu acho, né? A questão do operador, do controlador, ou a gente acopla tudo ao DPO mesmo. É ele quem resolve tudo. De repente, como se fosse uma assessoria dessa pessoa, porque imagina a responsabilidade. Operador e controlador de dados, é que a LGPD ela traz muitos termos que geram, termos técnicos que geram, né, essa confusão. Mas operador e controlador de dados, ele é uma definição que pode ser, uma mesma empresa, por exemplo, ela pode ser controladora e também operadora de dados. Perfeito. Então, assim como um órgão público, em algum contexto, ele pode ser operador e controlador de dados. Então, isso tá vinculado a um papel numa atividade que está tratando dados. Então, por exemplo, no contexto de marketing da minha empresa, eu posso ser o controlador de dados, uma vez que eu defino qual que é a finalidade, né? O que vai ser feito com aquele dado. Eu tenho muitas vezes a responsabilidade de coletar consentimento, né? Para validar a utilização daquele dado. Então, isso me coloca na posição de controlador. Mas, às vezes, para a minha mesma atividade de marketing, eu posso contratar outra empresa que vai ter acesso à minha base ali de pessoas, né, que eu estou tentando prospectar, e essa pessoa, ela está operando, né, ela tá dentro daquele contexto de tratamento de dados para uma finalidade específica, muitas vezes para prestar um serviço. Então, ela não é responsável por coletar o consentimento, se for o caso, né, nem tudo é consentimento na LGPD, mas isso é até um mito que muito se falam por aí. Inclusive que muito fogem do consentimento, né? E tem casos que não é indicado, ir para o consentimento, que teria vícios aí. Então, bom, mas sobre esse termo de controlador e operador, então, uma mesma empresa ela pode figurar em 2 posições, ela está mais vinculada à responsabilidade que ela vai ter numa atividade ali que vai estar tratando, vai estar utilizando dados pessoais. Então, uma empresa que é contratada para operacionalizar um serviço, ela vai ter acesso a uma base de dados. Se ela é operadora, o que é a função dela? Manter a responsabilidade, né, de não utilizarem devidamente aquela base e só utilizar, de fato, aqueles dados para a finalidade pelo qual ela foi contratada, que foi ajustada lá com o controlador. Então, é um termo que ele define bastante no dia a dia a responsabilidade de cada empresa, e tem questões solidárias, né, que muitas vezes vão estar aqui envolvidas num termo que às vezes ainda causa algumas confusões.
Você sabia que o estado de Santa Catarina é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, maçã, ostras, mexilhões e vieiras? Em Santa Catarina, o governo trabalha e já investiu 400 milhões de reais para beneficiar o agro. Por isso, o agronegócio catarinense está entre os 3 maiores do Brasil e representa 25% do PIB do estado. Não é à toa que em Santa Catarina o agro é campeão. Que é diferente do encarregado de dados, né? Que daí é Isso. aquela pessoa, aquela figura realmente que trabalha na organização e faz esse link, né? E como que é o dia a dia, então, do DPO? O que ele faz, afinal, realmente, assim? Porque eu imagino, a gente vai designar um DPO, mas o que ele tem que fazer, né, para tratar esses dados? Ele fica gerenciando várias áreas, departamentos dentro das empresas? Ele tem uma comunicação com todas as áreas? Como que funciona? Legal. Idealmente, né, ele precisa ter... eu vou explicar um pouquinho de como que funciona esse processo de conformidade LGPD, resumidamente, para ficar mais palpável a função do DPO, o que ele faz no dia a dia. Então, para adequar uma empresa LGPD, necessariamente tu precisa entender, né, todos os processos, onde que ela está coletando dado, em que momento ela é operadora, ela é controladora de dados, né, para ajustar os processos que essa empresa ali está realizando no seu dia a dia, em conformidade com essa lei, e também para verificar se tem algum problema de segurança, que um compartilhamento indevido, né? Por exemplo, no meio do caminho. Então, tem terceiro tendo acesso a informações que não precisava, né? Por exemplo. Então, nesse diagnóstico, a gente consegue entender, nesse inventário de dados, a gente consegue entender esse fluxo, né? Esse desenho, esse mapa ali de onde entra, onde se sai dados da empresa e onde tem riscos também. Então, o DPO, com esse inventário, ele pode atuar, né, de fato, estruturando processos para que a empresa, no seu dia a dia ali, consiga estar cumprindo com a LGPD. Então, envolve-se em todas as áreas. Até uma confusão que muitas vezes acontece por aí, que a LGPD é só referente a dado, é um cuidado que tem que se ter com o dado de cliente. Não, dado de colaborador, né, traz bastante risco para a empresa tem responsabilidade de segurança e tem responsabilidade também legais, né, muitas vezes vinculada a isso. Muitos dos processos da LGPD hoje no Brasil são trabalhistas, então, que muitas vezes não se percebe. Por isso é importante avaliar toda a conjuntura da empresa, onde de todas as áreas o DPO, ele exerce muito dessa função. Mas o papel dele varia muito, tá? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela definiu já, né, o que é esperado do papel do DPO, mas a própria empresa pode determinar para a realidade dela o que faz mais sentido ele estar atuando ali no dia a dia. Então, tem DPO que ele realiza treinamento na empresa, por exemplo, de privacidade, treinamento de segurança. Então, é uma atuação que varia na DataGuide. Por exemplo, a gente presta esse serviço de maneira terceirizada. A gente cria, né, na nossa atividade, todo esse projeto para a empresa se adequar à LGPD e depois a gente faz uma manutenção dos processos envolvidos. Então, a gente ajuda a empresa a determinar quando ela tem que excluir dados, né, que é uma necessidade da LGPD, quais dados precisam ser excluídos, porque nem sempre essa resposta é óbvia, né? A gente trabalha muito na parte de conscientização também, analisando, fazendo diagnósticos de segurança para, às vezes, uma empresa que tem um sistema ou contrata sistema de terceiro, se isso está seguro, se isso vai ser capaz de garantir que a empresa esteja ali no dia a dia lidando adequadamente com esses dados. Porque a LGPD fala muito sobre privacidade, proteção de dados, que tem que se garantir isso, mas é complexo, né, de implementar isso em todos os processos da empresa, sendo que desde a portaria lá do prédio até o processo de admissão, demissão de uma pessoa, até o suporte ao cliente está realizando a coleta de dados pessoais. Então, a função varia, né? A empresa pode determinar isso, mas tem as funções obrigatórias também de fiscalizar, do DPO, que é bastante considerado, por exemplo. Trazendo um pouquinho do contexto do surgimento da LGPD, como que é a opinião de vocês em relação à comparação, assim, de onde ela foi criada e aqui? Vocês acham que a gente está muito atrasado? Como que funciona lá fora? Funciona? De repente pode ser até pior que aqui e a gente nem sabe, né? Eu não diria que está atrasado, eu diria que é um sistema diferente. Se for comparar com a GDPR, que é o principal diploma normativo europeu, com certeza a GDPR eu diria que ela é um pouco mais esmiuçada, um pouco mais detalhista em relação à maior parte dos assuntos. A LGPD é um pouco mais enxugada. Inclusive porque a GDPR ela tem umas coisas que eles chamam de recitais, eu não sei se em português essa é a palavra,
mas são como se fossem notas de rodapé que colocam ali a intenção do legislador. E é uma figura que a gente não tem aqui no Brasil. As nossas leis não vêm com uma nota explicativa sobre o que a gente quis dizer, às vezes, em um artigo ou inciso, enfim. E lá tem muito disso. Não se torna parte da lei mesmo, mas é uma ferramenta que as pessoas têm para interpretar a lei. Entendi. Então, lá eu vejo, da parte que eu estudei, existe, parece que um peso um pouco maior em termos de sanção. A LGPD também abre espaço para sanções bem grandes, mas a GDPR já aplicou sanções enormes para grandes empresas que tratam dados lá na Europa. Então, eu enxergo que a gente importou um sistema aqui para o Brasil que é menor justamente porque o nosso sistema aqui talvez não tenha necessidade de um mecanismo tão grande como é o da Europa, que lida com empresas, por exemplo, o Twitter, apesar de ser sediado nos Estados Unidos, também tem uma sede na Irlanda. Não sabia. Isso, então existe transferência de dados, mas também tratamento de dados justamente dentro da Europa. Então eles têm um sistema muito complexo lá, que a gente importou para cá de uma forma um pouco mais simplificada, mas que eu, na minha opinião, acho que funciona bem porque a gente tem aqui. Que é uma coisa que se aplica também parecida com outras leis que eles têm lá, de proteção, às vezes, de conteúdo digital, que agora muito se fala, do DMA, que foi aprovado lá e no Brasil está editando uma lei parecida, que também é um pouco mais simples aqui no Brasil, é uma versão um pouco mais diluída, mas que funciona para as nossas necessidades. Essa é a forma como eu enxergo, pelo menos. Legal. Para você que está nos ouvindo e assistindo, a gente está recebendo aqui a Tainara Rodrigues e o Leonardo Albuquerque aqui no podcast Papo de Justiça para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre implementação. Quais são as etapas de implementação da LGPD? Quais são os desafios da implementação? Eu acho que... Perdão. É muito... A implementação, acho que também é difícil. Uma pessoa que não trabalha na área, né? Mas que as pessoas realmente não têm, como a gente está falando desde o começo do episódio, que as pessoas realmente não têm noção a necessidade disso. E às vezes tem a preferência de receber uma multa do que pagar o valor para implementar esse programa. Não sei se estaria certo falar a implementação de um programa. Proteção de dados e privacidade, E aí, o que vocês acham? Como que são as etapas, como a Valéria falou pra gente? Legal. Quando a gente está realizando uma formação, né, para ser GPO, para atuar com LGPD na prática, a gente... Por exemplo, eu fiz algumas certificações e lá é passado para a gente toda uma metodologia, né, de projeto, idealmente, para se adequar a uma empresa. Geralmente, todos eles falam da etapa de diagnóstico. Então, tem diferentes metodologias ali para estar implementando isso na empresa, tá? O grau de complexidade, o porte da empresa, naturalmente, né, ele impacta bastante, né, em como que seriam essas etapas. Mas, assim, de uma maneira muito resumida, eu vou falar da minha realidade, assim, como que a gente faz aqui na DataGuide para adequar, por exemplo, pequenas, médias e muitas vezes até grandes empresas. Claro. Aí daqui... cada organização vai ter os seus desafios aí e vai ter determinadas necessidades. Então, também não adianta seguir com uma metodologia ultra robusta e complexa que vai naturalmente ensejar num projeto mais caro para uma pequena empresa, né? Por exemplo. Então, essa adaptação do profissional que está atuando com a área é muito importante, né? Essa sensibilidade, porque às vezes tu vai fazer um projeto muito complexo que se inviabilizaria para um pequeno negócio, né? Por exemplo. Então, Sim. Na prática, a gente realiza alguns ajustes, né, nessa metodologia ideal, mas geralmente o que você necessariamente vai precisar? Entender, fazer esse inventário de dados que eu citei ainda há pouco. Que seria a questão do data mapping. Isso, tem vários nomes, nomenclaturas para isso, né? Tem data mapping, tem gente que chama de roupa lá, importando a GDPR, mapeamento de dados, né? O inventário de dados, mas essa etapa realmente que você precisa documentar. Onde está entrando, onde está saindo dado, qual que é a finalidade daquela coleta, qual que é a base legal, né, o artigo lá da lei que sustenta, né, que permite que a empresa esteja realizando aquele tratamento, porque se ela não tiver uma base legal, em tese, né, já se subentende que ela não poderia estar utilizando aquele dado. Então, isso é uma etapa que todo projeto, seja para uma pequena empresa, grande empresa, ela vai estar envolvida. E com base nisso, a gente consegue criar um cronograma que vai, de fato, implementar a LGPD na empresa. E esses cronogramas comumente têm
o estabelecimento de políticas, então, aviso de privacidade para tornar público o que a empresa vai fazer com os dados, né, que ela está coletando dos seus clientes, uma política também de privacidade sobre o uso dos dados dos colaboradores, então, se a empresa vai poder ler as conversas, por exemplo, que um funcionário, se a empresa tem essa prática, por exemplo, de ler a conversa de funcionário, nos sistemas que são da empresa, com o computador que é da empresa. Então, se ela vai excluir dados de colaboradores, quando que ela vai, então, como que vai ser a segurança dos dados sensíveis, de currículo, tudo isso são pontos, todas essas políticas, política de segurança também é estabelecida, essa parte documental. Tem também uma parte focada em treinamento, né? Então, por ser uma lei nova, os colaboradores da empresa, eles têm que estar capacitados para atuarem, né, em conformidade no seu dia a dia, né? Então, isso geralmente tá envolvido. E muitas vezes, pela LGPD, ela falar do princípio da prevenção, né, que as empresas têm que investir em segurança, medidas técnicas, por vezes, estão envolvidas também. Então, às vezes, envolve verificar se a empresa tem um backup, né, que ela vai eventualmente conseguir, num incidente, num problema envolvendo dados, restaurar, né, esse tipo de informação, de dados. Se ela faz gestão de acesso, né? Se os colaboradores estão tendo acesso só aos dados que é vinculado à função dele. Se um colaborador que saiu, né, ainda está tendo acesso a informações que não deveria. Ainda tem biometria cadastrada. Exato. Então, geralmente, tanto essa parte jurídica, documental, processual está envolvida na implementação, quanto a parte técnica, né? E tem uma manutenção, né? Isso é um grande ponto da LGPD. Não se adequa uma vez, assim, e agora... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque, de constante. fato... porque na prática, ela impõe um programa de proteção de dados e privacidade das empresas. Então, para esse programa, a empresa cresce, os sistemas mudam, as tecnologias mudam, então tem uma manutenção envolvida também. E vem a questão também de que os benefícios, né, que a LGPD traz para as empresas, maior credibilidade, enfim, o cliente sente mais confiança, é um diferencial competitivo, né? Existem outros benefícios que a LGPD traz, além, né, desses inerentes, que são um diferencial competitivo e maior credibilidade? Algum desconto em alguma coisa? Enfim, né? A gente sempre imagina que possa existir. Além de propriamente a segurança para ter alguma coisa mais palpável, assim, né? Hoje... assim, são vários os pontos que a gente pode estar destacando. Em termos de diferencial competitivo, basicamente é o motivador de 80% das empresas que fecham comigo, por exemplo, um projeto de conformidade. Se você vende para uma grande empresa e vende para uma empresa lá fora, vai ser requisito de negócio. Então, porque tem uma possível responsabilidade solidária. Então, eles vão, de fato, verificar se você tá ali, né, conseguindo garantir é uma palavra forte quando se fala em segurança, né, porque não existe empresa 100% segura, mas você vai ter ali os mínimos controles, os controles que são aplicados para a tua realidade de negócio, para não colocar, né, aquela empresa em risco ao compartilhar, para você prestar um serviço, por exemplo, um dado, uma base de dados, enfim, com você. Então, em termos de competitividade de negócio, eu já vi empresas perdendo contrato porque elas não eram aprovadas nesse tipo de análise. Então, é um ponto. A própria questão de segurança, né? Empresas... Tanto o prejuízo financeiro que isso pode gerar, quanto a questão também de confiança do mercado, né? Não são raros os casos de empresa que tem histórico de incidente e que no dia seguinte, na bolsa, as ações despencam, né? Basicamente, ou tem danos reputacionais que, dependendo da área, daquele segmento da empresa, fica por muito tempo, né? Ou a ponto de viabilizar o negócio. Então, tem várias esferas que a gente pode estar analisando isso, né? Essa linha de benefício e risco, mas hoje, para o mercado, está muito vinculado ainda à confiança que tu passa para o teu cliente, né? A credibilidade mesmo. Então, a gente sempre reforça isso. A gente está muito falando sobre internet, sobre vínculos diretos das pessoas em si. Por exemplo, empresa, funcionário. Só que um caso que está sendo amplamente noticiado em Santa Catarina foi uma decisão dessa semana de uma condenação em relação ao Gustavo Lima, que ele fez uma música citando um número de telefone, entraram com uma ação em face dele e ele foi condenado ao pagamento de R$45 mil em danos morais. Então, é uma coisa que a gente está falando muito sobre
o vínculo que as pessoas têm para deter esse dado. Mas temos aí um caso que eram pessoas que não tinham nenhum vínculo, que não teve internet envolvida, digamos assim, e mesmo assim ele teve uma sanção que aí, de fato, ele poderia estar respondendo por vazar um dado que ele teve a infelicidade de acabar gravando uma música com o número de alguém. Então, o que vocês acham olhando de uma forma mais ampla mesmo, outros exemplos, outros casos emblemáticos que, de repente, não tem uma relação direta, assim, de repente nem um caso que tenha acontecido, mas uma teoria mesmo para as pessoas terem a consciência de que não é só na internet. Não é só uma pessoa que a gente tem uma relação direta. Pode ser com literalmente qualquer pessoa, que a gente não sabe quando que é um dado sensível ou não. Sim, acho que a tecnologia está muito atrelada ao papo de LGPD, porque hoje em dia basicamente tudo é tecnológico, mas a LGPD em nenhum momento especifica que tem que ser no computador o processamento de dados. Se for um processamento físico, se for alguém anotando num papelzinho e guardando lá na sede do órgão público ou na sua empresa, também conta como processamento de dados. Então a tecnologia, como a gente ela entende, a internet, o computador, não necessariamente tem que estar incluído na história para a LGPD se aplicar. Né? Eu acho isso que é uma sacada muito interessante da lei, porque as pessoas estão expostas a vazamento de dados no mundo atual, porque a internet se tornou ubíqua e todo mundo tem acesso de qualquer lugar do mundo, mas ainda existe o problema da informação vazar, é o vazamento, seja ele físico ou seja ele digital. Então a tecnologia não tem necessariamente que estar envolvida, como é o caso do Gustavo Lima, apesar de esse caso ser mais uma questão de responsabilidade civil por um ilícito do que necessariamente ele está processando os dados da pessoa do telefone, né? Sim. É que não tinha diretamente um processamento de dados, justamente como a gente estava conversando, mas... E aí estava que ele recebia mais de 317 mensagens por dia, as pessoas cantando a música pelo WhatsApp. Então, assim, imagina realmente o transtorno da pessoa. Sim. E aí, afinal, então, contem pra gente o que são os cookies. É de comer? A gente não pode sempre aceitar. É interessante isso, porque é uma linguagem que muita gente não entende, né? Ah, cookies, vou aceitar. Não, e nem fora... sei do que se trata. Então, hoje também tem a possibilidade de aceitar parcialmente os cookies, né? O que é isso? Fora que se aceitar parcial? Fora que muitas vezes a gente abre o site, a gente nem consegue mexer nele de tão grande que é a janela de aceitar os cookies. O de rejeitar é pequenininho e aceitar bem grandão. Os cookies tem vários tipos de cookies, né? Não tem um só tipo, mas no geral o cookie é basicamente como se fosse um arquivo de texto que quando tu entras no teu computador e tu acessas um site, por exemplo, o YouTube, na verdade o teu navegador está solicitando a um servidor acesso àquela página. E quando ele faz essa solicitação de acesso, o servidor envia junto esse arquivinho, que é então armazenado no teu computador. E toda vez que tu acessas aquele site, seja YouTube ou qualquer outro, o servidor vai ler esse arquivinho e vai saber que é você. Vai saber então que aquela é a tua conta e tem todas as informações atreladas a ela, histórico, esse tipo de coisa. Então o cookie basicamente ele ajuda muito no dia a dia. Quando a gente entra na Amazon, por exemplo, e salva uma compra para depois, e entra lá depois e a compra ainda está lá no carrinho de compras, ele é um cookie. Né? Então ele facilita muito a vida, porque tem esse aspecto prático e pra gente é ótimo. Mas aí tem também o lado negro da coisa, que muitas vezes os cookies, se for um cookie de terceiros, às vezes tu entras em uma página na internet que tem ali um anúncio, aqueles anúncios que aparecem quando tu tá lendo uma notícia, por exemplo, num site, e aquele anúncio é de uma empresa X, e depois tu entras em outro site, e o anúncio da empresa X também tá naquele site, e toda vez que aquele anúncio carrega, ele coloca um cookie no teu computador. Então aquela empresa consegue enxergar o teu caminho pela internet e a partir disso traçar um perfil teu, que pode ser usado para muitas coisas, principalmente publicidade, que eu acho que é o que mais atrai as empresas hoje em dia, mas também pode ser usado para, acho que fins, não sei se dá para falar, mais nefastos, assim como teve nos Estados Unidos, que se não me engano, o exército americano comprou dados de aplicativos eram aplicativos do Alcorão, que serviam para as pessoas rezarem em tais horários, e ele naturalmente tinha cookies e coletava alguns dados dessas pessoas, especialmente nos sistemas do Android, que é um pouco mais vulnerável. E esses dados, então, são passados ao exército americano para controle para esse tipo de pessoas que são muçulmanas. Então,
tem esse lado negro dos cookies e tem um lado bom, né? Como tudo na Sim. internet. Ai, com toda certeza. Como sempre, a nossa conversa estava tão boa que a gente já tem que ir se encaminhando pro final. E Eu acho que vocês podem dar umas dicas, né? Claro. Pro pessoal também, para quem quer trabalhar com LGPD, por onde eu começo, como que eu faço para ser DPO, né? Qual a certificação que eu tenho que tirar? Como que funciona? Legal. Bom, eu acho que o primeiro ponto é entender que é uma área que ela é extremamente interdisciplinar. Então, é uma área que mistura muito juridiquês com o Técnico 6. Então, você não precisa saber programação para estar atuando na área, ser um outro especialista em segurança da informação, mas você vai ter que saber, por exemplo, o que é um cookie, as implicações disso, né, dessa tecnologia para a privacidade das pessoas, entre outras, né, tecnologia ali para estar verificando o potencial de risco para a privacidade das pessoas. Então, é uma área que necessariamente ela envolve isso. E também a parte empolgante, eu diria, né, de se trabalhar com isso da perspectiva jurídica. E claro, né, tem o conhecimento técnico sobre a lei, né, que vai estar envolvido. Hoje no Brasil a gente não tem uma determinação de que para exercer o papel de DPO você precisa de uma formação específica. Até a OAB já tentou, né, levantar uma discussão nesse sentido, mas hoje você não precisa ser um advogado, você pode ser um profissional de TI, você pode, até já verifiquei contadores exercendo a função de DPO, né. Mas existe esse conhecimento técnico que eu comentei, então as certificações podem sim ser um caminho, né, porque não tem hoje uma faculdade, né. Então tem algumas pós-graduações, alguns programas nesse sentido que já estão voltando para a formação em proteção de dados, mas não tem o curso, né, de proteção de dados, especificamente uma faculdade lá, como a do direito, para isso. Então, você vai estar sempre buscando um caminho ali, né, de formação que ela vai envolver uma parte autodidata e que tem diferentes formas, né, de você estar se especializando. Então, as certificações... Tem certificação brasileira, geralmente a maioria dos profissionais eles estão buscando certificações de fora, a EXIM e a APP, né, a Associação Internacional de Profissionais de Proteção de Dados, é uma bem famosa. São certificações que têm um custo, né, envolvido um custo considerável. Às vezes considerável. É um diferencial, né? Algumas funções, algumas vagas exigem esse tipo de certificação, então, eventualmente, vale considerar, né, para estar ali competitivo no mercado, mas não é obrigatório. A gente não tem ainda definição de obrigação, de alguma obrigatoriedade. A gente só tem alguns alinhamentos do que seria um conflito de interesse, né? Por exemplo, ao se exercer a função de DPO. Então, em Portugal, se não se recomenda que o advogado da empresa, que está ali na função de defender, né, a empresa, também exerça o papel de fiscalizar, orientar, ajudar a orientar, é difícil, né? Mesmo. Exato. Então, alguns países têm um pouco mais posicionado isso. São dos caminhos, né, para começar a se atuar com essa área. E o que tu acha, Léo, sobre ir fazer um estudo fora em relação ao assunto e vir para cá? Como que foi essa tua experiência, assim? Eu acho que vale muito a pena do ponto de vista do que tu podes aprender onde a lei surgiu mesmo. Querendo ou não, as instituições estão muito focadas em também desenvolver projetos que têm eficácia no mundo real. Um dos meus professores no curso, por exemplo, tinha trabalhado no desenvolvimento de um aplicativo que durante a pandemia compartilhava chaves entre telefones celulares para as pessoas saberem com quem elas haviam entrado em contato, mesmo passando na rua, para saber se havia entrado em contato com alguém infectado ou não. Então é muito legal ter contato com esse tipo de pessoa que trabalha na vanguarda da disciplina. E acho que esse foi um dos principais pontos que eu trouxe de lá. Eu acho que para quem quer entender melhor também como que funciona essa questão de coletar, de as empresas coletarem dados, enfim, compartilharem, e você ter o algoritmo que entrega as coisas para você, fica a dica do filme O Dilema das Redes. Dá para entender muito bem como que funciona. E eu acho que é legal para tomar essa consciência, né? Às vezes a gente está ali compartilhando dados, enfim, e não sabe quais são as consequências. Então esse filme retrata muito bem isso. E eu acho que é isso, né, pessoal? Chegamos ao final. Foi uma honra recebê-los aqui. A gente gostaria de agradecer a disponibilidade. As portas dos estúdios vão estar sempre abertas para receber vocês. Adoramos o nosso papo.
E é isso, pessoal. Então, esse foi mais um episódio. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like e compartilhar também com os seus amigos. Esperamos você toda segunda-feira, às 14h, na Rádio Pan News Florianópolis 103.3 FM, no canal Estúdio Alma do YouTube e no Spotify Papo de Justiça Cast. Não deixe também de colocar nos comentários o que você achou do episódio e também estamos sempre abertas a receber dicas sobre próximos temas que ainda vamos estar gravando. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigado.